Olá, eu sou Lídia Coelho e estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Oi, tudo bem? Que alegria reencontrá-los. Para você que chegou agora aqui, eu sou Lídia Coelho, graduada em Pedagogia e Letras, mestra em Ciências da Educação, pós-graduada em Saúde Mental e Psiquiatria, acadêmica em Psicologia e formanda em Psicanálise. Estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. No último encontro, refletimos sobre a autoconsciência, que envolve estar ciente de diferentes aspectos do eu, incluindo traços, comportamentos e sentimentos. A autoconsciência é algo central para quem você é e está entrelaçada no tecido de quem você é. Surge em diferentes pontos, dependendo da situação e da sua personalidade. Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, definiu a autoconsciência como o conhecer os estados internos, preferências, recursos e intuições. Essa definição coloca ênfase na capacidade de monitorar nosso mundo interior, nossos pensamentos, emoções, à medida que eles surgem. Quando nos tornamos autoconscientes, focamos nossa atenção em nós mesmos, avaliamos e comparamos nosso comportamento atual com nossos padrões e valores internos. Somos avaliadores de nós mesmos. Portanto, a autoconsciência é um importante mecanismo de autocontrole, que será a nossa reflexão de hoje. Vem comigo! E vamos à nossa pergunta geradora. Afinal, o que é autocontrole? Autocontrole é a capacidade de dominar seus próprios impulsos, emoções e paixões. O autocontrole é uma habilidade que regula nosso comportamento e nos leva a agir de forma mais equilibrada. É uma das habilidades essenciais à vida. Sem ele, não conseguiríamos lidar com grande parte das situações cotidianas, desde as situações mais simples, como chegar pontualmente no trabalho, até aquelas um pouco mais desafiadoras, como gerenciar a raiva em um momento de estresse. Você está compreendendo? Calma, vamos entender melhor. O autocontrole nos ajuda a ter inteligência emocional para guiar as emoções negativas, como a ansiedade, o estresse, o nervosismo. Entendamos melhor. O autocontrole não diz respeito a frear ou impedir que os sentimentos nos atinjam, mas trata de uma forma mais saudável de lidar com as emoções, especialmente as negativas. O autocontrole emocional é o atributo que torna uma pessoa capaz de dominar as próprias emoções ou os impulsos decorrentes dessas emoções. Isso porque as emoções em si não podem ser controladas, pois são reações espontâneas e automáticas a uma determinada situação, seja ela real ou não. Como diria um dos maiores escritores de todos os tempos, William Shakespeare, não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Ou seja, não podemos controlar a emoção gerada por um impulso, mas podemos recorrer ao autocontrole para dar uma resposta adequada a nossas situações. A maioria das vezes, não é possível impedir que as emoções ruins nos atinjam, uma vez que são espontâneas, automáticas em certas situações. No entanto, a pessoa que tem autocontrole consegue lidar melhor com esses sentimentos, fazendo com que a resposta a eles seja a melhor possível.
Eu sei o que você está pensando. Desenvolver o autocontrole parece fácil, mas não é. Diferente do que muitos pensam, o autocontrole não é algo simples. É um processo que requer de nós muito empenho para conseguir gerir as próprias emoções, desejos ou impulsos explosivos. É preciso muito autoconhecimento e prática. As emoções não podem ser escolhidas, pois são espontâneas e surgem de determinadas vivências. Ter autocontrole diante de situações desafiadoras, de estresse, de imprevistos, de mudanças que de alguma forma contrariam expectativas pessoais ou que fogem do nosso planejado, não é nada fácil. Essas dificuldades podem ser desencadeadas no ambiente familiar, no convívio social e também no trabalho, e tem justificativa científica. É que as emoções, quando são muito intensas, provocam o rebaixamento do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que responde pela racionalidade, planejamento, comportamento voluntário e estratégico. Em momentos de fortes emoções, é preciso esperar a poeira baixar. É a hora daquela puxada nas rédeas. É um esperar aí. É manter o autocontrole para não meter os pés pelas mãos. Ainda está difícil de entender? Vou exemplificar. Imagine as seguintes situações. Você está fazendo uma prova e está sentindo um nervosismo enorme. Se você não tem autocontrole, vai acabar respondendo de forma negativa a essa emoção, deixando-a interferir em sua capacidade de raciocinar. Porém, se você é uma pessoa com autocontrole, é bem provável que você consiga internalizar a situação e controlar esse impulso que o impede de pensar claramente. Outra situação é, digamos que, ao chegar ao seu local de trabalho, você encontra a sua sala toda bagunçada, visto que tinha deixado tudo arrumado no dia anterior. Imediatamente você fica com raiva e começa a procurar pelo culpado. Seu primeiro impulso é gritar e exigir que a pessoa que bagunçou sua sala se identifique, se desculpe e arrume tudo para que fique como estava. Se ceder a esse impulso, você pode provocar uma grande discussão por todo o ambiente de trabalho, despertando diversas reações explosivas de alguns colegas. Outra opção seria pensar, internalizar a situação, o porquê daquela desorganização. Então, para gerenciar a raiva, você inspira e expira, vai ao banheiro, lava o rosto ou toma um copo de água. Com isso, você dá tempo do córtex pré-frontal retomar suas forças, fazer conexões e tomar a melhor decisão para falar e agir. Por fim, decide ir até a sala do seu gestor ou de um colega e pergunta o que aconteceu, em um tom calmo, e se alguém precisou da sua sala. Ao ser abordado deste modo, o gestor ou colega de trabalho responde no mesmo tom calmo, informando que precisaram de sua sala para realizar um trabalho de última hora e que, como você não estava presente, deu autorização para usá-la. É possível que peça desculpa e explique que precisaram de todas as salas para realizar o trabalho emergencial. Neste exemplo, o autocontrole serviu para evitar um conflito, mas pode ter outras finalidades interessantes, de acordo com o contexto. Em situações como essas, não é possível controlar a emoção gerada por um impulso, mas podemos recorrer ao autocontrole para dar uma resposta adequada a essas situações. Neste sentido, a autodisciplina funciona como um tipo de filtro que nos permite escolher o que e de que maneira dizer ou fazer alguma coisa. Significa que para exercer o autocontrole é preciso diminuir ou deixar a impulsividade de lado,
por um momento, dando espaço para uma análise racional de cada cenário. Percebeu como é importante o autocontrole? O autocontrole é uma habilidade que regula o nosso comportamento e nos leva a agir de forma mais equilibrada. Desenvolver o autocontrole permite adaptação profissional e pessoal a diferentes situações, levando às respostas adequadas e moderadas como as que citamos nos exemplos. O autocontrole também é uma peça-chave para alcançar metas do trabalho ou da vida pessoal, pois ajuda a realizar tarefas que exigem concentração e adiamentos de um período de diversão ou descanso. Com o autocontrole, é possível abrir mão de rápidos momentos de satisfação em prol de um bem maior, que inclua toda uma família, departamento ou comunidade. O autocontrole permite-nos conseguir desfechos pacíficos e nos comunicar de maneira moderada e tranquila, favorecendo respostas conciliadoras em cenários tensos, como os dos negociadores, que tendem a estar com emoções à flor da pele para salvar a vida de reféns, ou mesmo negociações diplomáticas que envolvem perdas para um ou mais países. Ele também nos ajuda a decidir o que é mais vantajoso, poupar dinheiro para uma viagem de férias do que gastar em roupas e objetos desnecessários. Pessoas com autocontrole geralmente são mais atentas a si mesmas e tendem a agir menos impulsivamente. Por conhecer-se mais, são pessoas que buscam o autoconhecimento para compreender seu estado emocional e evita algumas respostas emocionais negativas. Esses são só alguns dos benefícios do autocontrole. Vale a pena desenvolver o nosso autocontrole, pois ele nos torna protagonista no campo dos sentimentos. E ele é um dos componentes da inteligência emocional. Você já deve estar se perguntando, mas como desenvolver o autocontrole? Então vamos às nossas dicas. Mas antes, pega a caneta e o papel para anotá-las. Vamos lá? Primeira dica. Em situações tensas, inspira, respira e não pira. Essa frase, apesar de parecer ter sido formulada estrategicamente para rimar, ela é uma forma efetiva de exercitar o autocontrole. É o que o tempo entre inspirar e expirar pode ser estratégico para dominar os impulsos emocionais que atrapalham o raciocínio e evitar reações intempestivas e exageradas, capazes de afetar o bem-estar e prejudicar relações, inclusive no trabalho. Segunda dica: aprenda a lidar com o estresse. O estresse é um dos grandes inimigos do autocontrole. Ele costuma agir em situações de grande pressão e esgotamento, provocando reações desproporcionais a qualquer imprevisto ou adversidade. Dessa forma, aprenda a lidar com o estresse e melhore estratégias de autocontrole. Você pode fazer isso se utilizando de diferentes técnicas, tais como praticar atividades físicas, fazer exercício de respiração, fazer uma pausa para relaxar, mudar o foco, entre outras práticas. Experimente cada uma delas e identifique a que funciona melhor para você. Terceira dica: tenha autodisciplina. Buscar pela autodisciplina é como um filtro que permitirá escolher o que fazer ou dizer em uma determinada situação. Para ter autocontrole, pressupõe-se ações com menos impulsos e maior uso da razão. Quarta dica: conheça os seus gatilhos para cada emoção. Cada indivíduo tem os seus próprios gatilhos para determinadas emoções. Normalmente, os gatilhos estão ligados à nossa memória, que registra experiências de modo bom ou ruim, e mais tarde evoca as recordações diante de algo que considere semelhante.
Se por um lado não conseguimos descartar as memórias ou emoções, poderemos nos esforçar para reduzi-las. A dica aqui é questionar os pensamentos sempre que for preciso, adicionando racionalidade para quebrar as respostas impulsivas. Também vale controlar as emoções de modo ativo, modificando o ambiente para provocar estados emocionais e reações positivas. Conhecer quais são os gatilhos para as suas principais emoções, como raiva e ansiedade, por exemplo, permitirá que você se prepare e lide melhor com elas, evitando assim agir de modo intempestivo. Quinta dica: medite. A meditação é uma técnica importante que pode colaborar muito com a inteligência emocional. Ela funciona como um treinamento entre o sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, e córtex pré-frontal, favorecendo ações mais conscientes e planejadas. A meditação é uma estratégia importantíssima para conter os impulsos emocionais e manter o autocontrole diante de uma situação desafiadora. Para meditar, sente-se de maneira confortável. Pode ser no chão ou em uma cadeira. Manter a coluna ereta e os membros e músculos relaxados, inclusive os do rosto. Depois feche os olhos e concentre-se no momento presente. Depois feche os olhos e concentre-se no momento presente. Busque perceber seu corpo, seu espaço e foque em sua respiração. Se a mente se distrair, procure retomar o foco. Em seguida, concentre-se em sua respiração, tentando deixá-la mais profunda e lenta. Ao soltar o ar, imagine-se eliminando as tensões e preocupações. A prática é recomendada diariamente e, ao mesmo tempo, pode variar entre 2 a 5 minutos. Ao fim, deixe a respiração voltar ao seu ritmo normal e lentamente retome os movimentos dos pés e das mãos, estabelecendo a percepção para outras áreas do corpo. Então dê uma boa espreguiçada e levante-se. É importante escolher um local calmo e sem interferências. Medite, faz bem. Sexta dica: respeite seus limites. Não respeitar seus limites não é uma forma de desenvolver o autocontrole. Pelo contrário, reconheça quando você não está conseguindo lidar com suas emoções e impulsos e procure encontrar caminhos para evitar reações indesejadas. Isto é bastante comum ao estudar em casa e ceder à pressão de se preparar sozinho para o Enem, vestibular ou concurso. Busque ajuda. Sétima dica: procure ajuda profissional. Além das nossas dicas, é sempre importante buscar ajuda profissional, caso as emoções estejam tomando conta de você e o exercício do autocontrole seja desafiador demais. Os psicólogos, por exemplo, são profissionais extremamente capacitados para ajudar nesse caso. Fazer terapia regularmente é uma ótima forma de compreender melhor seus gatilhos e identificar formas de controlar melhor as emoções. E aí, você conseguiu perceber que o autocontrole te beneficia em todas as etapas da vida, inclusive nos estudos e na carreira? E então, essas dicas te ajudaram? Compreendeu como desenvolver melhor o seu autocontrole? Seguindo essas dicas, você tem tudo para conseguir dominar suas emoções e utilizá-las em seu favor. Mas não espere mudanças imediatas, ok? Lembre-se sempre que é uma jornada de dedicação e compromisso. Gostou de mergulhar no universo do autocontrole? Que bom! Então espero que você trabalhe para desenvolver o seu autocontrole, descansando sua mente, focando no cenário presente e diminuindo a pressão e preocupação do dia a dia. Você consegue?
Então comece hoje mesmo a colocar em prática essas dicas para melhorar o seu desempenho emocional e o seu bem-estar e assim alcançar objetivos pessoais e profissionais, melhorando os seus resultados. Cuidado com o estresse, exercite o autocontrole. Eu confio em você. Hoje ficaremos por aqui, sempre muito grata pela sua companhia e pela oportunidade de caminhar junto a você nesta jornada do Cuida de Ti. Espero ter te ajudado. Se você gostou do momento de hoje, não deixe de conferir outros capítulos da nossa reflexão. Você pode ter acesso a todos na plataforma da sua preferência, pois estamos presentes no Spotify, Deezer, Castbox, no YouTube. Acesse lá. E se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, inscreva-se, dá um like, envie o teu depoimento para o nosso e-mail que é contatocuidadeti@gmail.com ou deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. Garanto que lhe ouviremos. Compartilhe as reflexões com seus amigos e familiares. Está bem? Assim você estará ajudando outras pessoas nessa jornada do autocuidado. Te espero no próximo encontro. Até lá! Esse podcast é apresentado e roteirizado por mim, Lídia Coelho. Edição e sonorização por Edson Amaru. Esse podcast foi editado por Edson Amaru, @edson.amaru no Instagram.